Está acontecendo uma anomalia com o Bitcoin que é incomum acontecer, mas quando ela acontece, ela indica uma tendência clara. Então, fica comigo até o final para eu te mostrar o que pode acontecer aí, né, com o preço do Bitcoin. E vou te passar aqui 10 questões sobre economia que podem impactar o preço do Bitcoin. Então, fica comigo aí até o final. Bom, pessoal, primeiro assunto aqui do dia, então, vamos aqui analisar o Bitcoin hoje, né? Mas se você chegar nos outros dias, a análise vai servir também, porque eu vou fazer aqui uma análise para os próximos dias mesmo, uma semana, 2 semanas, então fica tranquilo aí que você vai poder aproveitar. Então aqui estamos aqui com uma alta hoje, né? Chegou a bater aqui o valor de 85.294. Mas o que que acontecia, né, pessoal? A gente estava aqui numa tendência de queda, né? A gente veio numa tendência de queda. E aí o pessoal começou a se animar porque esse candle ele estava aqui em cima, né? Então ele estava superando, vamos dizer assim, este fundo aqui, né? Mas pessoal, tomem cuidado porque o dia ainda não acabou. Então quando você vê o candle aqui, você fala, nossa, rompeu. Calma, você tem que esperar o candle fechar e ir para o próximo candle para você dizer se rompeu ou não rompeu, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, vamos falar sobre a anomalia, que é o assunto do vídeo. Então é o seguinte, como que a gente sabe, né, que a gente está numa tendência de queda aqui, se você por acaso não sabe? Você tem um fundo formado aqui, e você tem um outro fundo formado aqui. Então a gente veio daqui, formou um fundo, subiu mais um pouco e formou outro fundo. Então, quando a gente tem fundos assim, um fundo mais baixo que o outro, é fundo descendente, isso é uma tendência de baixa, beleza? Acontece, pessoal, que existe o indicador RSI, que ele mede a força relativa de um ativo, né? Então, por exemplo, a gente tem os níveis de 30 e de 70 aqui, né? E aí, quando ele baixa do nível 30, vem nessa região aqui, o pessoal entende que o ativo estaria sobrevendido, ou seja, está muito barato esse preço aqui, teoricamente. Então, pessoal, veja que bem nessa região aqui, ele deu uma reversão, né? Quem tivesse entrado nesse movimento teria tido uma alta. Inclusive, com o exemplo que eu já dei no curso e também no livro que eu tenho, né? Sobre padrões de candle. Então, vou deixar os links aí se você por acaso quiser acompanhar e entrar para o nosso treinamento ou só adquirir o livro mesmo, que é esse martelo seguido de um candle de confirmação, né? Então, aqui, quem pegou esse trade aqui conseguiu fazer um belo lucro. Mas é o seguinte, então aqui ele marcou um fundo aqui e marcou um fundo aqui no RSI. Quando veio para esse segundo fundo, o fundo ficou aqui para cima, pessoal. E isso aqui é uma anomalia, porque a gente tem aqui, ó, uma tendência de baixa e aqui se a gente for traçar no RSI, a gente tem uma tendência de alta, tá? A gente chama de divergência, né? Divergência entre o indicador e o candlestick. Então, isso aqui é um padrão de possível reversão. Então, você tem que ficar atento que pode ser que venha uma alta depois disso daqui. O que mais você poderia procurar, pessoal? Bom, se ele romper o topo anterior, já é mais um sinal, porque né? Tem gente que opera só rompimento, então você poderia esperar que ele rompesse esse topo aqui dos 94 mil. E aí a gente pode ter uma alta aí, né? Vamos ver aqui até quanto que iria. A próxima resistência aí seria em 106 mil e, claro, o topo histórico aqui em 109 mil, tá? Então, essas seriam as próximas resistências claras que eu vejo. É claro, você poderia marcar umas intermediárias aqui, né, no 99 mil, e até tem a questão do número ser psicológico, né, esses números, um númerozinho antes do número redondo, que é 100 mil, né, isso
historicamente também se mostra como resistência ou como suporte, né? Depende do lado que você está vindo. Então aqui a gente tem alguns níveis aqui de resistência traçados rapidamente para vocês. Se você quiser entender mais sobre análise técnica, entra para a comunidade que a gente criou, que aqui quem entra tem direito a um curso completo de análise para trading. E no 8º dia a gente fornece também um robô trader, o código, né, de um robô trader para a Binance. Então você pode alterar esse código, você pode usar do jeito que está. Agora vamos para o terceiro assunto. O dólar, pessoal, está em queda, despencando mesmo. Existem vários motivos para isso, tá? Um dos motivos pode ser a questão da guerra tarifária e a guerra das sanções que os Estados Unidos ameaçaram impor e impuseram à Rússia, por exemplo. Existe, né, a questão de que os países estão se desfazendo de reservas de dólar e indo para outros ativos. Está fazendo com que o dólar perca valor. Além disso, né, deve ter um pouco de reflexo da impressão de moeda que houve. Existem várias questões aqui para o dólar estar caindo. Mas a questão é que, sabendo que o dólar está caindo, é uma possibilidade de alta para o Bitcoin, porque eu já expliquei no canal também que o ouro, o dólar e o Bitcoin, eles possuem uma relação. Então, não são os únicos ativos, mas quando a pessoa pense nos big players, né? Os caras que têm muita grana mesmo, eles vão ter que pensar o que vai valorizar mais nos próximos dias? O dólar, o ouro ou o Bitcoin ou alguma outra coisa como bolsa de valores e tal. Então, pessoal, quando a gente vê o dólar despencando, é bem possível ver alta no Bitcoin, tá? Aqui neste momento não estava porque o Bitcoin tinha chego a um topo histórico. Mas eu vou te mostrar para onde provavelmente foi essa grana, tá? E se não foi para o Bitcoin, para onde foi essa grana? Tá aqui, ó, ouro, tá? Olha o gráfico do ouro, galera. Agora você pense, contexto de guerra, né? O pessoal procura ativos reservas mais confiáveis. Então, o ouro, historicamente, é uma reserva de valor para quem tem medo de riscos, né? Aversão ao risco. Então, a gente está aqui no topo histórico do ouro, tá? Outra questão que pode estar fazendo o ouro aumentar muito de valor é o fato do Donald Trump estar tentando fazer aquela auditoria no Fort Knox, né? Então, vocês imaginem o que aconteceria caso fosse descoberto que não tem tanto ouro no Fort Knox quanto eles pensavam que teria. O ouro vai ganhar valor, porque ele vai ter se tornado mais raro, entende? Vamos falar aqui sobre a Selic. Então, pessoal, agora dia 19 de março, né, vai ter reunião do Copom e aí há uma expectativa aí de aumentar 1% dos juros. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Vamos ver o que acontece. E a próxima notícia que eu queria compartilhar com vocês é sobre a Bolsa de Valores, né, que está subindo bastante hoje, né, chegando a 128 mil, quase chegando a 129 mil, na verdade. E ela vinha de uma queda consistente, né? Desde agosto aqui de 2024 vinha numa queda consistente. E agora ela ameaça, né? Aqui desde janeiro de 2025 ela começou a subir, né? E ela está ameaçando romper mais um topo aqui, né? Então, pessoal, o que acontece, né? Se o dólar está sendo desvalorizado, se vai aumentar os juros. Bom, primeiro que o dólar caindo é uma grande possibilidade o índice Bovespa subir, tá? Quem opera mini índice e mini dólar sabe, por exemplo, que muitas vezes quando o dólar cai, o Ibovespa sobe, tá? Então existe essa relação. Agora vamos explicar mais coisas aqui para vocês. Por exemplo, falei da reunião do Copom, vai ter reunião do Fed também agora, ó, em 18 e 19 de março. E a expectativa lá nos Estados Unidos é de cortarem juros. Se cortarem juros, os rendimentos, a renda fixa nos Estados Unidos vai render menos. Então, eles provavelmente vão procurar lugares onde renda mais. Se no Brasil está aumentando quanto vai render a taxa de juros, é muito possível que venha dinheiro para o Brasil, né?
Então, a gente pode ter aqui, vocês podem esperar uma queda mais forte ainda no dólar. Próximo assunto aqui, a União Europeia. Isso aqui não é novidade, mas eu quero trazer um elemento novo aqui para vocês. Então, a Europa, né, anunciou aqui um pacote de 800 bi para fortalecer e rearmar a Europa. O que isso aqui pode impactar, pessoal? Eles vão ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. E quem tem muita grana, tá rolando uns boatos aí de que pode ser que o governo da Europa queira meter a mão no dinheiro dos europeus e por isso talvez o ouro esteja subindo. Porque quem realmente é rico, quem realmente tem o que proteger, vamos dizer assim, né? Pode estar movimentando o dinheiro para fora de banco, de outras coisas que o governo poderia ter um acesso mais fácil. Então, essa é uma teoria, tá? Outra questão é o euro digital, né? Que está para ser implantado aí. Existe o projeto, assim como no Brasil existe o Drex, né? Na Europa existe o euro digital. E algumas pessoas estão comentando que pode ser que, se for implantado o euro digital, fique mais fácil para a União Europeia colocar a mão no dinheiro dos contribuintes, vamos dizer assim, né? E simplesmente confiscar ou tomar ou aumentar muitos impostos. Então é mais um motivo que leva aí, né, a ter medo, os investidores grandes terem medo. E quando eles têm medo, eles procuram reservas de valor como o ouro. Esse outro gráfico explica bem o que eu estou falando, tá? Esse aqui é da demanda do ouro. Então a gente vê aqui em 2020, né, uma demanda que baixa pelo ouro. E essa linha laranja é o valor do ouro. Essa linha, essas barras azuis, elas são a demanda pelo ouro. Na verdade, o azul escuro é só do quarto trimestre e o azul claro é dos outros três, né? Então, se você juntar as duas barras, vai dar o ano inteiro. Então, você veja, a gente está nesse nível aqui. E aqui em 2024 a gente está num nível 50% maior. Então, assim, a gente está com uma demanda maior em 2024 comparado com 2000? Sim, quase que uns 50% maior. Mas, se a gente for olhar aqui os outros anos, não é tão maior assim. Então, isso não explica, né? Se você for olhar essas outras barras aqui, eu não consigo colocar o mouse em cima que ele acaba deixando mais claro, né? Mas você entendeu, essas outras barras não estão tão menores. O que realmente muda muito é essa linha laranja, que é o valor. Então, por que subiu tanto o valor se a demanda pelo ouro para componentes eletrônicos, por exemplo, computadores, joias, essa demanda não aumentou? Então, provavelmente o ouro está subindo porque investidores institucionais estão usando ele como reserva de valor. Provavelmente é isso. Agora eu vou deixar com vocês o vídeo onde eu expliquei por que 116 mil e 26 mil podem ser próximos alvos do Bitcoin. Ele possui ciclos e eu vou explicar os ciclos do Bitcoin nesse vídeo, então confere aí.